Hola, mis alumnos, estudiantes, sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camus y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el español. Nuestra clase es la clase 8, objeto de conhecimento. Los numerales 0 a 100, los ordinales 1º a 10º, detalhamento, apresentação dos numerais cardinais com seus respectivos nomes e peculiaridades próprias da língua espanhola. A apresentação dos numerais ordinais com seus respectivos nomes e peculiaridades próprias da língua espanhola. Então, listos para aprender os numerales? Vamos empezar a clase. Hola mis queridos alumnos, sean muy bienvenidos a nuestra clase de español. El tema de hoy, los numerales. Muita coisa para aprender na nossa aulinha de hoje. Então, los numerales, os números. Então, los números poseen la particularidad de apresentar duas formas gráficas distintas. Signo linguísticos, las letras, y un signo matemático, que são os números. Então, começando, os numerales, eles se apresentam de duas formas, de forma linguística, com o nome desse número, e de forma com um signo matemático, que são os números propriamente ditos. Eles se encontram reunidos dentro da classe gramatical chamada numeral. Então, a classe gramatical do nosso conteúdo de hoje se chama numeral. E dentro dessa classe, temos 4 subclasses. Então, dentro dessa classe gramatical, que são os numerales, eles estão divididos em 4, que são numeral, cardinal, ordinal, fraccionários e multiplicativos. E nessa nossa aula, nesse momento dos 4 números, da divisão, nós vamos trabalhar 2, que é esse numeral cardinal e o numeral ordinal. Então, vamos nos ater a essas duas informações e vamos aprender bastante. Então, os números informam com exactitud quantidades e ordens de colocação. Então, os números eles vão informar com exatidão quantidades, dependendo da sua classificação, e também de ordens, de colocação, de lugar. Então, estão presentes em todas as ações e tarefas diárias. Então, os números, nós já sabemos que eles estão presentes em todas as nossas tarefas do cotidiano. Quando vamos ao supermercado, não é mesmo? Quando a gente vai no supermercado, no mercadinho, na taberna, onde quer, que a gente vá comprar qualquer coisa, a gente verifica ali o preço das coisas, a quantidade. Tudo isso envolve os números, a quantidade de coisas que precisamos, o valor que nós temos disponível para pagar, o valor que essas coisas custam no supermercado. Então, nós utilizamos esses números com frequência no nosso dia a dia. Então, quando miramos as horas, ou seja, quando nós vamos verificar as horas, a gente lida com o quê? Com números. Então, a gente sabe que os números são divididos, as horas são divididas em números. Então, mais um contato do nosso cotidiano. Então, contamos os dias da semana. Quantos dias tem uma semana? Então, sabemos que tem 7 dias. Então, mais uma vez aí, a presença dos números. Ou quando contamos os meses do ano, quantos meses? Temos aí 12. Quantos meses faltam para o Natal? E aí você vai, faz o cálculo e nós temos aí um resultado o quê? Um número.
Então, a gente viu que ele pode ser usado para ser informado a quantidade exata ou a ordem de colocação de determinada coisa. De forma geral, aqui nós estamos falando do contexto de 2 números, que é o tema da nossa aula, que são os cardinales e ordinales. E para informar com exactitud, nós vamos lá os números cardinales. Então, começando com os cardinales, os números cardinales se expressam em unidades inteiras. Com eles se podem medir cantidades e se utilizam junto a substantivos, o quê? Contáveis. Então, quando nós vamos falar dos números cardinais, nós estamos falando, né, de expressar quantidade. Então, a gente vai sempre utilizar aí as unidades inteiras, né? Falando lá, hablando de las classes de matemática. Então, sempre falando de unidades inteiras, expressando quantidades e sempre de forma contável. Coisas que a gente consegue contar. Eu vou ao vou ao supermercado e eu tenho uma quantidade exata, contável de coisas que eu preciso comprar. E aí eu vou utilizar os números cardinais. E aí aqui eu apresento a vocês uma tabelinha, de forma geral, alguns números que nós vamos conhecer na aula de hoje, né? Na nossa primeira coluna, temos de 0 a 9. Na nossa segunda coluna, temos de 10 a 19. Então, observem o nome de cada um desses números. Será que tem alguma coisa curiosa? Poxa, professor, olhei. Que nome diferente, né? O que seria esse número? Por que ele é escrito desse jeito? E aí temos a nossa próxima tabelinha, que aqui temos del 20, do número 20 hasta el 100, né? Vamos olhar com cuidado para os números. Tem algo muito diferente do português, mas tem algo muito parecido com o português. Então, estes são os cardinales que vamos aprender hoje, de uma forma muito geral, que daqui a pouquinho nós vamos entrar e vê-los de pouquinho um a um. Então, para aprender as regras de escritura e de pronunciação de los numerales cardinales del 0 al 100, vamos a classificá-los em 3 grupos. Então, vocês viram de uma forma mais ampla os números de 0 a 100, né? Que vocês puderam dar uma olhadinha, observar com cuidado, mas agora, para a gente ver com cuidado cada um deles, nós vamos dividi-los em grupos. E agora vamos ao grupo 1, tá? Então, o grupo 1 são os números básicos do sistema de números em espanhol e servem para componer números maiores. Então, observem aqui o nosso grupo 1. O que eu posso afirmar desse grupo? Que eles são os nossos números mais básicos. É a partir deles que muitos irão ser compostos, né? Eles servem para componer, ou seja, para compor, construir os números maiores que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, temos aqui de 0 no português, de 0 a 9. Observem como se escreve cada um deles. Temos el cerro. El cerro. Ao contrário do português, aqui a gente escreve com C, la C, tá bom? O som bem suave. Então, esse é o cerro, primeiro número cardinal do sistema de números. Depois temos o 1. Professora, aqui já mudou um pouquinho, né? El numeral 1. E aí vocês irão observar que ele vai se apresentar em alguns momentos com uma grafia diferente. Ele pode apresentar-se como 1, que é o que a gente chama de forma apocopada. O que seria, professora, uma forma apocopada? É quando esse numeral, que é aqui o 1, que a gente acabou de ver, perde aí uma letra
ou uma sílaba, né? Essa é a forma apocopada, e ele vai se apresentar de uma forma contraída, reduzida, né? Por regra. E temos una, que é o feminino, ou seja, ele vai concordar aí com quem ele está acompanhando. Depois temos el dos. Olha só, acho que a primeira diferença que a gente vai ter entre o português e o espanhol, tá? El dos. No português a gente tem dois e tem duas. No espanhol a gente vai ter dos hombres, dos mulheres, tanto para o feminino quanto para o masculino. Depois el três, el quatro, el cinco. Observem que essas três formas são muito parecidas com o português. Não é verdade? Vocês olham, entendem, conseguem compreender essa similaridade. Depois temos el seis. Repitam aí comigo. Seis. Seis. Muito bem. E agora el siete. Então, o 7, a gente tem a presença aqui do i, né? Fazendo essa diferença com o português. Então, el siete, siete. Depois el ocho e el nueve. Então, no português nós vamos ter o 9. No nueve, a gente tem aí essa mudança vocálica, né? Ficando ocho e nueve. Então, esses são os números básicos que vão servir para compor muitos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, alguns exemplos. Então, Alice tiene 6 años de edad. ¿Tá? Juan viajó 3 veces el año pasado. Tenemos 2 hijos y 7 gatitos. Então, aqui os números, as frases estão utilizando os signos linguísticos e os signos matemáticos 6, 3, 2 e 7, né? Então, esse é o primeiro grupo. Então, seguindo no primeiro grupo, vamos de 10 hasta el 15, que são números comuns, parecidos aí com o nosso português. Temos el 10, né? Olha a presença aqui do i, diferente, né, do nosso português. El 10, depois 11, olha o z novamente, perde lugar e se transforma em la C no espanhol. El 12, aqui não é o doce que a gente come, tá bom? 12 é um numeral 12. Temos el 13, 14 e 15. Aqui a gente observa que do 11 ao 15, todos terminam em C. Tudo aquilo que no português tinha um Z, a gente observou aqui que vai se transformar em C, né? Então, a gente consegue entender a semelhança e compreender as particularidades aí da língua espanhola, ainda dentro desse primeiro grupo. Aplicados em exemplos, hoy me he despertado a las 10 de la mañana. Então, hoje eu acordei às 10 da manhã. E já temos 15 anos juntos. Ou seja, nós já temos 15 anos juntos, né? Um aniversário aí de casamento. El año tiene 12 meses. Então, o ano tem 12 meses. Novamente aqui, se trabalhando os signos linguísticos. Os signos matemáticos, 10, 15 e 12. Já sabiam que eram esses signos? Sim, fácil de compreender, não é mesmo? E aí, mostrado aí os números básicos do espanhol no nosso grupo 1, nós vamos el grupo 2. Então, o grupo 2 dos números cardinales. Esta série de números se componen a partir de las
palavras 10 e 20. Então, aqui eu apresento primeiro as palavras a partir do 10. A gente acabou de ver, né, el 10. E temos do 16 ao 19 formado a partir deles. Então, primeira coisa que a gente precisa observar aqui, que essa palavra ela pode ser dividida em duas, tá bom? Todas podem ser divididas em duas. Nessa primeira parte, a gente tem a referência ao 10. Esse Z aqui, que vocês podem observar, ele se transformou em CI. Então, 10. E aí a gente aplicou aqueles números básicos que nós vimos no grupo 1. A diferença aqui é que o 6 está acentuado e que lá originalmente, né, nos números básicos, ele não vai acentuado, mas aqui sim. Então fica 16, 17, 18, 19. Observaram que o 10 se transformou em 10 e depois a gente só acrescentou os números básicos. 17, 18, 19, formando que uma palavra só. Então, nesse grupo 2, nós vamos ter palavras formadas a partir de 10 e 20 e que estarão formadas, se formando apenas uma palavra. Não vai ter divisão, né? Não vai ter separação. Por exemplo, quando cumpriu 18 años, quiso viajar por el mundo. La clase de español empieza a las 16 en punto. El 19 de noviembre es un día importante para nosotros. Então, signos matemáticos, 18 seria o quê, hein, pessoal? O 18. E ele 16 seria o 16. E ele 19, 19. Muito bem. Então, essa é a formação a partir do 10, né, dos números do grupo 2. Temos o 10, mais os números básicos se juntam e aí a gente constrói essa parte dos numerais. E aí aqui nós vamos para a parte da construção dos numerales a partir del 20. Então, 20 no espanhol vai ficar 20. A gente observa aqui a presença de um Ezinho a mais, né? Então, repitam comigo, 20. Lembrando que no espanhol, o V ele tem um som de B. Então, observem que do 21 ao 29, nós podemos fazer aquela mesma separação em duas, né? Em dois. E observem que no primeiro momento a gente tem ele 20. Esse Ezinho do 20 original se transformou em I. E ele vai se transformar aí em todos os números aqui presentes. E a gente vai completar com os números básicos lá do grupo 1 que a gente viu. Então, fica 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Professor, o que eu pude observar aqui é que 3 estão acentuados, né? El 22, el 23 e el 26, que os números básicos não estão, mas aqui estão. Tudo bem? Muito boa a observação. Então, quando vamos para a casa dos números 20, lembre-se que tanto 22, 23 e 26, eles levam esse acento. Então, reforçando a informação, a gente vai pegar o número 20, vai tirar esse E, transformar em I e vai acrescentar os números
básicos, ficando 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Por ejemplo, vamos al cine todo el día 20, ou seja, nós vamos ao cinema todo dia 20. Então, todo mês, no dia 20, nós vamos ao cinema. Nasci el 25 de abril em uma manhã soleada. Então, eu nasci no dia 25 de abril, em uma manhã, né, ensolarada. E todas as 27 pessoas presentes foram atendidas por el médico. Então, aqui, nosso signo matemático, 20, depois 25 e depois 27. Perfeito, essa é a classe dos números 20. E agora o nosso grupo 3. Aqui já se aproxima mais do nosso português em termos de escrita e divisão. Já é mais fácil de compreender, de absorver. E aqui nós temos a casa dos 30, né? A casa dos 30. Então, a gente tem essa presença do ezinho aqui diferente do nosso português, ficando 30. E quando no português nós falamos 31, no espanhol esse E vai ser la Y. Então, 31. E aí vocês observem que aqui já são duas palavras diferentes, não é uma só. A gente já tem a divisão pelo I, né? Pela J. Todas já vão ter essa separação. Ficando aí 30, você coloca o 30 e vai acrescentar o quê? O número básico lá do grupo 1 em todos eles. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. E toda essa mesma estrutura se dará nos demais números. Então, eu falo 40, 50, 60. Tá? Lembrando que no espanhol nós não temos palavras com SS, então fica muito parecido, mas sem o SS. 70, olha, lembra que o número básico é 7, mas aqui é 70. Temos 80 e 90. A partir daqui, qualquer construção se dará da mesma forma da casa dos 30. Se eu quero falar 41, eu vou colocar 41. Se eu quero falar 55, eu vou colocar 55. Então, eu sempre vou acrescentar la Y e vou colocar o número básico em diante. Essa construção vai se dar desde o 31, tá bom? Desde o 31 hasta el 99. Então, desde aí a gente vai usar la Y entre os números. 64 e assim por diante. Por exemplo, em nosso barrio hay 35 casas blancas. Então, é um bairro cheio de casas brancas, né? Minha abuela viveu muito bem hasta sus 94 anos. E a minha avó viveu muito bem até 94 anos. Eles encantam as músicas del año 60. Então, temos aí el 35, el 94 e el 60. Esses são aí os números, né, até o 99. E aí temos el 100. O 100. Então, esse númerozinho aqui, que é o último número cardinal da nossa aula, ele pode ser escrito de duas formas. Então, o nome dele é 100. Então, toda vez que eu for me referir ao numeral 100, eu vou utilizar ele 100. Mas se eu for falar do 100 em diante,
aí eu vou fazer o uso do ciento, tá bom? Por exemplo, se celebran los 100 años de magia del parque. Então, tem algum parque aí fazendo 100 anos de idade. Então, invitamos 150 pessoas a nossa boda. Então, foram convidadas 150 pessoas para o casamento. Então, observem, como acompanhou 50, então já é um número maior, né? Que 100 já foi o 100. E havia 177 flores naquele campo. Então, haviam aí 177 flores naquele campo. Esses são os números cardinais. Então, para expressar números exatos, nós vamos utilizá-lo. E a partir daí, chegamos em los números ordinais. Quais são os números ordinais? Alguém sabe? Então, na língua espanhola, quando nós vamos nos referir aos números ordinais, são os números de ordem, classificação, colocação. Então, temos aqui ele primeiro, segundo e terceiro. Tá? Então, toda vez que a gente vai se referir a ordens, a posição em algo, a gente vai utilizar os números ordinais, aqueles que vão indicar a ordem de alguma coisa. Em português, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Mas no espanhol, como é que fica? Vamos ver. Então, os numerales ordinales são aqueles que indicam o ordem ou a posição de algo respecto de uma série ou sucessão. Todos são variáveis, tanto em gênero, seja masculino ou feminino, como em número gramatical, singular ou plural, segundo o substantivo ao que se refere. E aí, então, aqui a gente vai dizer que todos eles indicam ordem, né, ou posição em respeito a alguma coisa e que eles são variáveis, eles vão concordar aí com muitas coisas. Atenção aqui aos números ordinais. Os números primeiro e terceiro, eles vão perder a letrinha O quando vão delante de quê? Substantivo masculino. Aqui nós vamos ter apócope. Nós vimos ainda agorinha sobre apócope. Então, aqui, né, tema da nossa aula, os ordinais de primeiro a 10º. Então, aqui nós temos 3 formas de se falar. Primeiro, que é a forma apocopada, primeiro ou primeira. Vamos ter segundo ou segunda, no terceiro, terceiro, terceiro ou terceira, quarto ou quarta, quinto ou quinta, sexto ou sexta, sétimo ou sétima, octavo ou octava, noveno ou novena e 10º ou 10ª. Esses são aí os numerais ordinais da língua espanhola, segundo aí a sua grafia. Então, os números ordinais, como a gente acabou de ver, primeiro e terceiro, aparecem apocopados quando antecedem a um substantivo masculino singular. Por exemplo, Tiago foi o primeiro aluno que finalizou o exame. Por que aqui ficou, professora, primeiro e não primeiro? Porque a palavra aluno é uma palavra masculina, um substantivo masculino. Agora, olha a diferença. Sou ele primeiro de la fila. Observem que depois aqui não há nenhum substantivo. Então, fica primeiro. Cheguei em terceiro lugar no Maratón de Rio de Janeiro. Lucía chegou em terceiro também no Maratón de São Paulo, né? Então, os dois chegaram em terceiro. Observem que há diferença. Mi madre vive en el 9º piso, seja aí no 9º andar. E o espanhol é a segunda língua mais hablada en el mundo. Então, vamos trabalhar um pouquinho. O edifício tem 9. Ok, então o edifício tem 9 pisos. Olha aqui, bem
20, olha o izinho, 22, lembrando que aqui vai acentuado, estudiantes em mi clase. El restaurante está em la calle 70. E o que? Aqui a gente coloca o izinho e 7, né? 77. El quinto, aqui já é um número ordinal. El quinto dia de la semana es viernes. Ella es la. Aqui também temos um número ordinal. Ella es la sétima persona en la fila. E estamos celebrando nuestro 10º aniversário de bodas. Então, aí nós temos palavras numerales ordinales e numerales cardinales. Apresentados a vocês as duas classes de numerales, cardinales e ordinales. Quedamos por acá, tá? Nossa aula finaliza. Espero que vocês tenham compreendido, estudem bastante e hasta a próxima classe.